semana passada foi o primeiro domingo do mês, né? E a gente recebe todo mês um tema novo, né? Para ministrarmos, né? Para toda a juventude. Semana passada praticamente não entrei na palavra, né? Deus tinha ministrado no meu coração na sexta-feira passada sobre a vida de Sansão. Eu falei, Senhor, de repente num outro momento falar sobre isso, tá? Eu tinha me preparado para ministrar uma outra palavra na semana passada, só que eu entendo que existe uma demanda no céu, beleza? Amém ou não amém, gente? Eu não posso trabalhar em cima da minha agenda, eu preciso trabalhar em cima da agenda de Deus, né? Deus tem uma agenda. E aí na semana passada eu ministrei algo, uma palavra que os irmãos que estavam aqui sabem daquilo que foi ministrado, né? Não tem nada a ver com o tema praticamente, mas depois no final do culto alguns jovens vieram me procurar e eu falei, caramba, realmente era a palavra a ser ministrada, né? O tema desse mês é os problemas da unção, ou os desdobramentos que a unção produz. E aí, daqui para o final do mês a gente tem 4 domingos ainda, amém, gente? Teremos 4 domingos hoje, teremos 4 domingos contando com hoje, só que o último domingo do mês é culto na rua, né? O pastor Samuel avisou hoje. Então daqui de hoje para o final do mês nós teremos 3 domingos, ok? Eu quero dividir, eu quero organizar essa mensagem em 3 domingos, né? Vamos falar sobre os problemas que a unção produz, ok? Vamos falar sobre aqueles que trazem os problemas, ok? Vamos falar sobre aqueles que evitam os problemas e vamos falar sobre aqueles que resolvem problemas. Amém? Ter unção é muito bom, irmãos. Ter unção é muito bom. Ter unção é maravilhoso. O que é unção? Eu falei disso semana passada, né? Unção é revestimento. Unção é capacitação. Unção é o Espírito Santo em movimento dentro de você. Ok? Unção é revestimento de poder para um determinado fim. Né? Na semana passada a gente leu, fiz questão de ler com vocês, Isaías capítulo 61. Ok? Galera boa de memória aí, né? O texto diz, né? Isaías, sendo usado por Deus, ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre, e ele me ungiu para. Ok? Então Deus não vai te dar unção se você não entendeu para. Você quer unção para quê? Ok? Então essa é a grande pergunta, né? Então Deus ele não desperdiça a unção. Deus ele só vai te dar unção primeiro se você tiver responsabilidade para receber. Ok? Nós falamos ano passado sobre um tema, na verdade nós falamos novamente, né, sobre o tema qual a sua capacidade. Quem lembra do tema? Ministramos em setembro do ano passado, né? O tema qual a sua capacidade está baseado na passagem dos talentos, que Jesus ele nos explica em Mateus capítulo 25, né? Onde o Senhor ele tem 3 servos, amém ou não amém, gente? Ele tem 3 servos e ele tem 8 talentos, ele já tem um problema no início, né? Porque o talento, a quantidade de talentos que ele tem é um número par e a quantidade de servos é um número ímpar. Então não dá para dividir um número par por uma quantidade de servo ímpar, o número não vai ser um número redondo. Quem está entendendo isso diz amém? Ele vai e divide da maneira dele. Qual é a maneira do Senhor? Ele tem 8 talentos, ele tem 3 servos. O que ele faz? Ele dá 5 para um, ele dá 2 para o outro, e ele dá 1 para o outro. Já falei, né? Quem olha de fora, pô, o cara foi injusto. Por que ele não deu 2,66 para um, 2,66 para o outro, 2,66 para o outro? Né? Mas não é essa divisão que ele faz. Ele dá 5 para um, ele dá 2 para o outro, e ele dá 1 para o outro. Né? No final da parábola, quem é que estava certo? Você, com a visão crítica, ou o Senhor que estava certo? Me ajuda, igreja. O Senhor vai estar sempre certo. Sempre certo. Aí, Rafa, mas essa não é a divisão certa. Mas a divisão dele é a divisão certa. Porque ele enxerga quem tem capacidade, quem tem responsabilidade. Beleza? Então, você quer muito unção? Primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo: eu tenho responsabilidade para corresponder? Caramba! Sodarabassai. Eu tenho responsabilidade para corresponder a essa unção liberada? Porque se eu não tiver, Deus não vai liberar essa unção. Beleza? Amém? Então vamos dividir o
tema desse mês em 3 domingos. Hoje vai ser o primeiro domingo falando sobre o tema, ok? Hoje vamos falar sobre aqueles que trazem os problemas, ok? Porque como eu falei, unção traz problemas, né? Ter unção é muito bom, mas nós temos os desdobramentos dessa unção, né? Semana passada eu falei, vale a pena repetir novamente, né? Eu sei que funciona, a memória de muitos, né, vai funcionar aí pela repetição, né? Então a gente vai trabalhar em cima dessa vibe, né? A Bíblia diz em Atos capítulo 3 que Pedro e João são usados por Deus para ministrar cura para aquele paralítico que estava na Porta Formosa. Amém ou não amém, gente? Quem está contextualizado aí, beleza? Pedro e João ministram a cura, aquele homem fica em pé, dá um salto, né? Aquele homem é curado depois de anos ali na Porta Formosa pedindo esmola. A Bíblia diz, Atos 3 isso. Atos 4, a Bíblia diz que os invejosos, os fariseus, os donos do templo, né, os rabinos, os doutores da lei, o que eles fazem com Pedro e João? Eles levam Pedro e João para onde? Para a prisão, que não tem nada coerente nisso, né? Você imagina, cara, eu fui usado por Deus para ministrar cura e agora sou preso? Porque unção traz problemas. Tem um outro texto, Atos capítulo 16, ok? Quem já leu Atos 16? O que diz o texto? Atos 16, o apóstolo Paulo, ele chega na primeira cidade da Macedônia, chamada Filipos. Amém ou não amém? Quem está contextualizado aí? Quem está contextualizado? Precisamos ler mais a Bíblia, hein? Precisamos ler mais a Bíblia. Atos 16, o apóstolo Paulo chega em Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, né? Quando ele atravessa o mar Egeu e chega a Filipos. Quando ele chega lá em Filipos, ele faz o quê? Qual é o costume do apóstolo Paulo? Orar. Ele chega de viagem em Filipos, ele não vai descansar no hotel, que era lícito para ele. Ele não vai procurar uma praia em Filipos, que era lícito. Ele não vai procurar um passeio, ele não vai procurar pontos turísticos em Filipos. Não, o apóstolo Paulo chega em Filipos e vai fazer o quê? Vai procurar um lugar para oração, porque o apóstolo que prega, não dá para desvincular, meu Pai do céu, não dá para separar oração de palavra. Você quer pregar? Você quer ser um pregador? Irmão, a conexão da oração está ligado nisso, porque pregador que não ora, ele vai pregar o quê? Ele vai ministrar o quê se primeiro ele não ouve? Quem entende isso, igreja? Diz amém. Beleza? Então o apóstolo Paulo, ele chega em Filipos, Atos 16, ele procura um lugar para a oração, ele acha uma mini congregação à beira do rio, ele está orando lá à beira do rio. Mais à frente, Paulo andando e encontra uma menina que tem sobre ela um espírito de adivinhação, o qual dava lucro para muitos ali comerciantes em Filipos. A Bíblia diz que o demônio na menina, ela começa a bajular o apóstolo Paulo, né? Você perceba a inteligência do demônio, ok? O diabo não tem nada de burro, irmão. O diabo é um ser espiritual, e um ser espiritual que está vivo há mais tempo que você. Beleza? O diabo já viu gerações, irmãos. O demônio já viu gerações. O que é um demônio? Um demônio é um anjo fora do lugar. Ok? Acho que eu já falei isso aqui outras vezes, né? O que é um demônio? Um demônio é alguém que serviu no exército brasileiro, ele foi dispensado do serviço militar, ok? Ele ficou procurando serviço, procurando trabalho no mundo secular, não achou, mas ele tem habilidades com armas, ele tem habilidades estratégicas. Ok? Ele procura serviço e não encontra. E aí uma pessoa o convida para ele ir para o tráfico de drogas. No tráfico tem serviço. E aí esse homem, essa pessoa que aprendeu tudo no exército brasileiro, agora vai servir ao tráfico de drogas. Quem entende isso? Virou demônio. Ele sabe o que é certo, mas aplica o que é certo, o que ele aprendeu de certo, para as coisas erradas. Quem entende esse exemplo? Diz amém. Isso é um demônio. Um demônio, outrora, era um anjo. Nós temos um exemplo bíblico. Vamos lá? Olha só, nem entrei na Bíblia ainda, né? Nem abrimos a Bíblia, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá, igreja. Nem entrei no texto, Senhor. Misericórdia, Pai. Tem misericórdia do Senhor. Mas vamos lá, já que entramos no assunto. Apocalipse capítulo 12.
Apocalipse capítulo 12, verso 3 e verso 4. Rapidinho, tá? Deixa eu correr. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda, preste atenção, e a sua cauda levou após si, o quê? O que está escrito aí, igreja? A terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a... O que está escrito, igreja? Sobre a terra. Só até aí está muito bom, ok? Então o dragão, que aqui no Apocalipse está sendo representado pelo diabo, Satanás, que outrora era Lúcifer, ok? Quando ele cai do céu, quando ele é expulso do céu, ele não é expulso sozinho. Amém ou não amém? Ele leva, a Bíblia diz que a cauda dele, a cauda do dragão, arrasta quantos, gente? A terça parte. O que é a terça parte? A terça parte é o quê? 30%? Aproximadamente? É isso que eu estou dizendo, gente? Vamos lá, de 100. A terça parte de 100, estamos falando de quanto? 33 aproximadamente? Então, Satanás, outrora Lúcifer, quando ele cai do céu, ele leva 30%, a terceira parte, dos anjos do céu, que agora não são mais anjos, agora são o quê? São demônios. Ok? E aí, entendendo esse princípio bíblico, chegamos em Atos 16. Atos 16, o apóstolo Paulo está em Filipos, está pregando em Filipos, está orando em Filipos. Existe um demônio que é uma potestade, né? A gente vai falar sobre isso futuramente, as classes de demônios, ok? O apóstolo Paulo fala: ah, Senhor. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra o quê? Principados, uma classe. Principado contra o quê? Potestades, segunda classe. Contra os príncipes desse século, terceira classe, que atuam na região da maldade. Ele fala sobre 4 classes em um único só versículo, ok? Então, assim como existe classes de anjos, existe classes de demônios. Isso é um assunto para outro dia, beleza? O apóstolo Paulo chega em Filipos, tem uma menina que está sendo usada por uma potestade, que consegue influenciar todo o comércio em Filipos. O demônio no início ele começa a bajular Paulo fica perturbado com aquilo não, sabe, dá para a gente discernir, dá ou não dá, gente? Porque o Espírito Santo, você consegue discernir quando o elogio é de Deus e quando o elogio é do diabo, ok? O demônio na vida daquela menina é um demônio inteligente, que ele fala: cara, se eu for bater de frente, ele vai me expulsar, eu vou perder território. O demônio age na inteligência, ele começa a bajular Paulo, ele fala: ó, esses homens, Paulo, Silas e Lucas, que está ali nas entrelinhas, ele fala: estes homens são servos do Deus Altíssimo. A minha pergunta é: qual é a mentira que ele fala? Ok? O demônio é inteligente, que ele começa a bajular Paulo fica perturbado, Paulo vira para o demônio na menina e expulsa o demônio da menina. Amém ou não amém? Amém. O que acontece depois? A galera que lê a Bíblia aí. Me ajuda, gente. O que acontece depois? Paulo e Silas são levados para prisão. Aí você fala: Rafa, unção traz problemas? Unção traz problemas. Amém, gente? Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre aqueles que trazem os problemas. Semana que vem a gente vai falar sobre aqueles que evitam os problemas. Na outra semana a gente vai falar sobre aqueles que resolvem problemas. Amém? Abra sua Bíblia. No livro de Daniel, Daniel fica no Antigo Testamento, fica depois de Ezequiel. Amém? Amém, gente? Amém. Depois de Ezequiel e antes de Oséias, se não me falha a memória, isso mesmo, antes de Oséias. Beleza? Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Eu quero ler com você 3 versículos.
Daniel capítulo 3, eu quero ler 3 não, eu quero ler 5 versículos. Eu quero ler do verso 8 até o verso 12. Vamos fazer o seguinte, vamos ler um versículo, depois a gente vai viajando aqui no contexto. Eu quero ler só o verso 12 então, para a gente dar início aqui à pregação. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Bom. Diz assim o texto, Daniel, capítulo 3, verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste, sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem. Nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Senhor, fala com a gente, Pai, nessa noite, que eu diminua e que tu cresças para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, nós estamos dentro de um contexto que é um contexto muito interessante, né? Estamos aqui dentro de um contexto chamado cativeiro babilônico. Se você hoje perguntar para um judeu, hoje, 2020, qual foi algo, né, ou qual foi o fato que mais machucou esse judeu, ou qual foi o fato que mais trouxe tristeza para esse judeu hoje, em 2020, com certeza vai falar para você que o fato mais triste da história do judaísmo foi o Holocausto nazista, que aconteceu por volta do ano 1940, ok? Hoje, se você naquela época perguntar para o mesmo judeu qual foi o fato que trouxe mais tristeza para ele, qual foi o acontecimento que trouxe mais dor para esse judeu, ele vai te falar que foi o cativeiro babilônico, ok? Porque o cativeiro babilônico, diferente do cativeiro assírio, que aconteceu 100 anos antes, foi um cativeiro que trouxe muita dor para os judeus. Porque os assírios, diferente dos babilônicos, os assírios eles pegaram todo o território de Israel, Reino do Norte, e pegaram esses judeus e os levaram para a Síria, cativos. A Bíblia diz que os assírios, eles não destroem a terra natal dos judeus, diferentemente dos babilônicos, ok? Por volta do ano 605 a.C., a Bíblia nos diz que Nabucodonosor, durante o reinado de Jeoaquim foi o terceiro, ou foi o antepenúltimo rei de Judá, Reino do Sul. A Bíblia diz que Nabucodonosor ele chega no reinado de Jeoaquim. A gente tem esse relato bíblico. A gente está em Daniel capítulo 3, né? Vamos ver Daniel capítulo 1? Senhor, meu Pai, tem pouco tempo, Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda, vamos lá. Daniel capítulo 1, verso 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de quem? Jeoaquim, rei de Judá, veio quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e ao quê? E a sitiou. Ok? Nessa primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, Nabucodonosor ele não leva todo o povo para a Babilônia. Não, ele não faz isso. Porque os babilônios, eles estão crescendo, eles estão em ascensão. Até 7 anos antes, quem dominava o mundo até então, né, na verdade quem dominava ali na Mesopotâmia antiga, eram os assírios. A Bíblia diz que os caldeus, os babilônicos, eles conseguem derrotar os assírios no ano 612 a.C. Os caldeus, eles destroem Nínive, que era a capital do reino da Síria, 612. 7 anos depois, em 605,
Nabucodonosor, ele começa agora o seu processo de expansão territorial. E ele vai e domina Jerusalém, ok? Só que ele está crescendo. Ele é uma potência que está em ascensão. E o que ele faz quando ele chega em Jerusalém? Ele pega todo mundo, ele pega todos os judeus e leva para a Babilônia? Não, ele não faz isso. O que ele faz? Ele pega os melhores. Ele pega os príncipes. Ele pega aqueles que receberam pontuação máxima no Enem. Ele pega aqueles que estão estudando em faculdades públicas. Ele pega aqueles com QI elevado, com QI acima da média. Por que ele faz isso? Porque ele está em ascensão. Um rei em ascensão vai querer o quê? Os melhores do seu lado. Quem entende isso diz amém. Amém ou não amém? Amém. Ele quer os melhores, e ele vai procurar na linhagem real e dos nobres. E aí ele encontra quem? Ele encontra muitos jovens inteligentes. Entre esses jovens nós vemos Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Nós vemos 4 jovens que se destacaram lá na província da Babilônia. Se destacaram por quê, Rafa? Se destacaram porque não provaram do alimento do rei. Nós estamos falando da Babilônia antiga. Irmãos, o primeiro dirigente da Babilônia foi um homem chamado Nimrod. A Bíblia fala sobre Nimrod, Gênesis capítulo 11, depois com calma, não é o meu programado para hoje, mas depois com calma, em casa você lê. Nimrod foi o primeiro, superintendente, o primeiro idealizador da Babilônia. A palavra Babilônia no hebraico significa confusão. No aramaico significa confundir. Ok? Amém? Babilônia significa confundir, confusão. E Babilônia na Bíblia é mais do que um lugar. Babilônia é uma ideologia. Babilônia é uma ideia de confusão que quer atacar principalmente nós que estamos dentro da igreja. Beleza? A gente vê Nimrod como o primeiro superintendente da Babilônia. E o que ele faz? Ele quer fazer uma torre que chega até o céu. O que Deus faz? Deus vai e confunde a língua. Beleza? Porque não era projeto de Deus. Nós temos um outro dirigente na Babilônia que foi um homem chamado Hammurabi. Hammurabi não está na Bíblia, você tem que buscar nos históricos, você tem que buscar nos historiadores, beleza? Mas Hammurabi estabeleceu o Código de Hammurabi, que são 282 leis, ok? Um dos primeiros códigos civis, da antiguidade. Quem estabeleceu foi Hammurabi, ok? E aí o terceiro e grande dirigente da Babilônia é um homem chamado Nabucodonosor, ok? Mais de 1500 anos depois de Hammurabi, Nabucodonosor ele começa a expandir, ele começa a dar sequência novamente nessa cidade chamada Babilônia, que significa o quê? Confundir, confusão, ok? A Bíblia diz que Nabucodonosor ele pega os melhores em Jerusalém, e ele leva esses melhores para dentro do seu palácio, para ter consultores, para ter gente inteligente do lado dele. E aí ele determina um manjar, ele determina um tipo de alimentação, ele determina para esses jovens uma dieta balanceada à moda de Babilônia. Qual era o menu? Qual era o cardápio? O cardápio era alimentos sacrificados e oferecidos a ídolos. O principal deus na Babilônia era um deus com D minúsculo, ok? Chamado Marduk, ok? Ou Bel. Nós temos ou Marduk ou Bel. Jeremias, vamos lá. Não era programado, mas é sempre bom a gente corroborar com Bíblia, para que a crítica é sempre presente. Então, tem um texto da Jeremias capítulo 50, vamos lá, abra sua Bíblia aí, não era o meu programado, mas vamos lá. Jeremias capítulo 50, vou achar um versículo aqui. 2? Obrigado, Natanael. Natanael está estudando muito a Bíblia, muito bom. Jeremias capítulo 50, verso 2. Olha o que diz o texto. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir, e não
lubrais. Dizei, tomada é a Babilônia. Confundido está quem? Bel. Quem é Bel? Bel é um deus com D minúsculo, adorado na Babilônia. Ele continua falando. Confundido está Bel. Atropelado está Merodach, que era um outro deus. Alguns estudiosos dizem que Bel e Merodach era a mesma entidade. Ok? Só que olha que interessante, né? Olha o que diz aqui no texto. Tomada é a Babilônia. Confundido está quem? Está quem? Bel. Babilônia significa o quê? Confusão. Olha o que Deus faz. Ele confunde a confusão. Deus é o quê? Confusão, né? Então vou confundir a confusão. Deus é infinitamente mais inteligente do que Satanás. Amém ou não, meu amigo? Não dá para comparar. Existe um abismo, existe uma distância enorme entre o Criador e a criatura. Beleza? Então a gente vê aqui a Bíblia nos mostrando um Deus da Babilônia. Só que tinha outros deuses na Babilônia, ok? Existia uma deusa feminina chamada Istar na Babilônia. Era a deusa do amor na Babilônia, ok? A deusa Istar, se você estudar um pouquinho, né, os anais babilônicos, você vai ver que ela tinha um templo, e dentro desse templo tinha um corredor muito grande. Existiam vários leões nesse corredor, porque os leões eles eram venerados na Babilônia. Você lembra que Daniel capítulo 6, Daniel é jogado aonde? Na cova 2? Leões. Beleza? Então, a Bíblia nos conta sobre Bel, a Bíblia nos fala sobre Marduk, que era um deus da Babilônia. Existiam outros deuses lá. A Bíblia diz que Nabucodonosor, quando pega esses jovens, leva esses jovens para a Babilônia, ele agora quer estabelecer um novo padrão de vida. Ok? Ele agora quer estabelecer um novo tipo de alimentação para esses jovens. Alimentos oferecidos a esses deuses. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1, verso 8, que Daniel ele se propõe no seu coração não se contaminar. Ele fala, cara, eu não vou comer isso. Ele chega para o chefe dos eunucos e fala, olha só, eu não vou comer essa comida. O chefe dos eunucos fala para ele, olha só, vocês estão debaixo, vocês estão sob a minha responsabilidade. Se vocês não comer, eu posso arriscar minha vida perante o rei. Daniel fala assim, olha só, vamos fazer um teste? Eu e você? Nos experimenta 10 dias, vamos fazer uma prova 10 dias. Se você durante 10 dias me der legumes para eu comer e água para eu beber, depois de 10 dias você experimenta aí e vê o meu semblante. Se eu estiver mais magro do que eles, que comem a comida, que comem o manjar do rei, você agora tira o legume da gente e coloca a gente para comer essa porção. Agora, se acontecer ao contrário, se o meu semblante estiver melhor do que o deles, você pode continuar me dando legumes. O chefe dos eunucos, o que ele fala? Curti, Daniel, gostei da tua ideia. Vou fazer isso 10 dias, eu vou te dar legumes. O que acontece? Galera que lê a Bíblia, o que acontece? Ao final dos 10 dias, o semblante de Daniel está mais bonito do que o... É claro que está mais bonito. Daniel não vai para farra igual os caras vai. É claro que está mais bonito. Daniel dorme bem, é claro que está mais bonito. Daniel se alimenta bem, Daniel tem uma vida regrada, é claro que vai estar mais bonito. É claro, isso é normal, isso é natural. A Bíblia diz que depois disso, depois desse teste de 10 dias, o chefe dos eunucos começa a dar o quê? Legumes para Daniel. Toma aí legumes, agora quem manda é você. Irmão, isso é influenciar na Babilônia. Amém ou não amém, igreja? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esses dias não é? Esses dias. Mês passado, né, para ser mais exato, a gente teve aqui um evento aqui no nosso Brasil chamado Descende. Quem ouviu falar? Todos, né? Eu achei muito legal que os organizadores do Descende, eles trouxeram pregadores da linhagem antiga. Isso é muito legal, né? Pastor Silas Malafaia pregou no Descende. Pastor Josué Gonçalves pregou no Descende. Pastor Luiz Hermínio, eu gostei muito disso, que fala sobre o tema desse ano do romper, né? Revezamento ministerial, né? E nem conversei isso com os caras do Descende, nem tenho contato com esses caras, né? Alto clero, né? Nem contato com esses caras, né? Mas vocês entenderam isso, gente? É o mesmo Espírito, irmão, que está lá, aqui, beleza? Então eu achei legal eles trazerem pregadores da geração passada para pregar. Eu estava vendo um pouquinho da mensagem do pastor Silas Malafaia. Ele estava pregando que jovens muçulmanos,
Não sei se você viu isso. Não sei se você viu isso. Jovens muçulmanos são enviados 10 anos em faculdade na Europa e voltam da Europa para o seu país de origem, voltam muçulmanos. A faculdade lá não muda em nada a religião deles. Ele traz um outro dado, e esse dado é um dado triste. O pastor Silas Malafaia disse que jovens brasileiros entram para a faculdade depois de 3 meses na faculdade, não estou falando depois de 4 anos não, depois de 3 meses, a mente desse jovem já está completamente mudada. Irmão, como explicar isso, irmão? Esse jovem era profundo na igreja? Esse jovem tinha raízes profundas na igreja? Então, irmãos, eu estou muito preocupado com o nível de espiritualidade da nossa geração. Beleza? Fecha parênteses. A Bíblia diz que Daniel, ele influencia na Babilônia. Vira para o monte de aula para ele. É isso que eu estou para você. Não é a faculdade te influenciar. Não são as ideologias que você estuda na tua faculdade te influenciar. É você que tem que influenciar lá. Hoje, deixa eu abrir um outro parêntese. Meu Deus do céu. Abrir um outro parêntese. Hoje veio uma mãe conversar comigo, que ela está conversando com uma outra mãe de uma outra jovem. Ela falou: Rafinha, essa jovem está um tempo fora da igreja e tal. Vocês têm contato com ela? Eu falei: querida, dentro da juventude a gente tem um projeto, a gente tem um departamento chamado Projeto Neemias. O que é o Projeto Neemias? O Projeto Neemias é um projeto que fica na torre de vigia. São atalaias. Ok? Os integrantes do Projeto Neemias, eu chamei atalaias, que ficam na torre de vigia. A gente, no Projeto Neemias, a gente tem uma máxima, uma norma. Qualquer jovem que fica mais de um mês sem vir na igreja, a gente pega o telefone desse jovem, a gente entra em contato com esse jovem. Eu falei: mãe, para essa mãe que me procurou, essa mãe dessa outra jovem que te procurou, dizendo que não tem ninguém em contato com ela, a gente tem um projeto que liga para ela. Eu peguei um print no meu celular, aonde eu, Rafael, o próprio líder, eu entrei em contato com essa jovem esse ano. Em janeiro desse ano, eu falei: querido, olha isso aqui, ó. Olha o print aqui do celular. Você está vendo aqui eu falando com a irmã? Ela: ai, Rafinha, vocês entram em contato? A gente entra em contato, sim. Só que a gente precisa respeitar uma lei que o próprio Deus respeita, que é o livre arbítrio. Livre arbítrio. Essa jovem que ela falou comigo, que não está mais frequentando hoje, essa jovem, ano passado, virou para minha esposa. Olha só, ela virou para minha esposa e falou assim: eu vou deixar de vir um tempo na igreja porque eu estou vivendo um ativismo religioso. Olha a expressão que essa jovem usou. Irmão, o que eu posso fazer com essa jovem? Eu tenho que ir lá e trazer ela à força para a igreja? Eu tenho que fazer isso como líder, gente? Eu tenho que deixá-la lá. Se o próprio Deus respeita, quem sou eu para não respeitar? Quer dizer, a faculdade dela mudou a filosofia de vida dela. Quer dizer, ela entrou na faculdade e a faculdade influenciou ela. E o certo era ela entrar na faculdade e começar a influenciar na faculdade. Quem entende isso diz amém, querido? Amém? Fecha o parênteses. Então Daniel, ele está na Babilônia e ele não é influenciado pela Babilônia. Ok? Já conhecemos o texto, a Bíblia diz que Daniel, Deus ele dá entendimento a Daniel. Ok? Deus dá graça, Deus dá inteligência, porque unção traz problemas, ok? Mas unção traz inteligência. Eu vou desenvolver essa tese no meu mestrado. Eu vou desenvolver essa tese. Unção traz inteligência. Ok? Traz. A Bíblia diz que 1 João capítulo 2, agora eu não vou lembrar o versículo, mas João diz: a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque a sua unção é verdadeira, e ela vos ensinará todas as... Me defina todas as coisas. Me defina toda. Me defina toda. Toda é o quê? Toda é tudo? Mas aí, calma aí, tudo é espiritual e natural? É isso? Toda é tudo? Então a unção que é verdadeira me ensina todas as coisas? É isso? As coisas espirituais? Amém? E as naturais? Também! Tem um texto
comigo. Olha aqui, Daniel capítulo 1. Vamos lá, Daniel 1,17. Olha o que diz o texto. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu. Quem dá é quem? Quem dá é Deus. Quem dá é Deus. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o quê? Conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o quê? Entendimento, é um plus. Para Daniel deu um plus para Daniel, mas para Ananias, Misael e Azarias deu inteligência, tanto que o versículo à frente, versículo 20, vamos lá, vamos para a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, gente. Daniel capítulo 1, verso 20 vai dizer, é o Enem, é o exame de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor faz um exame depois dos 3 anos, amém ou não amém, igreja? Ele faz o exame, ele investe nos caras, ok? Ele dá a melhor comida, ele dá o melhor quarto para os caras, depois dos 3 anos tem a monografia, tem o TCC depois dos 3 anos, ele pede o TCC, apresenta o TCC, olha aqui ó, Daniel capítulo 1 verso 20, olha o que diz o texto, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez o quê? Quem está escrito? Não, mais alto, perguntas, todos passaram pelo teste, pelo exame de Nabucodonosor, porque o diabo vai investir em você, mas tem hora que ele vai pedir o exame. O rei fez pergunta para eles, e o que aconteceu? O rei os achou o quê? Um pouquinho a mais inteligente. É isso que está escrito? O que está escrito? Unção traz inteligência? Unção traz inteligência. Unção também traz inteligência. Beleza? Irmão, deixa eu correr. A gente está viajando aqui, eu não entrei ainda no capítulo 3. Já são 7 horas. São 7 horas, eu preciso acabar o culto em 1 minuto. Dá para pregar em 1 minuto? Não sei, vamos ver. Daniel capítulo 3, a gente vê Nabucodonosor interpretando mal a visão que ele mesmo tem. Nabucodonosor, ele tem um sonho, ele esquece o sonho, quando ele acorda, ele pede para esses caras que ele investiu durante 3 anos, na vida desses caras, ele pede para que esses caras contem o sonho, e além do sonho deu o quê? A interpretação. O que os caras dizem? Daniel capítulo 2, eles falam, rei, aquilo que o senhor está pedindo é impossível. O senhor precisa no mínimo passar para a gente a matéria-prima. Conta para a gente o sonho, que através do sonho a gente vai buscar sabedoria para te dar o quê? A interpretação. Nabucodonosor fala assim, olha só, vocês não entenderam. Quem manda aqui, eu acho que sou eu ainda. Eu acho que eu mando aqui, né, João? Nabucodonosor, ele fala quase isso, né? A Bíblia na linguagem de hoje. Nabucodonosor pregou, calma aí, vocês estão loucos? Eu estou querendo um sonho e a interpretação, é impossível. Ah, é impossível? Mas eu investi em vocês em 3 anos. Eu dei comida para vocês, eu dei quarto, eu dei moradia para vocês em 3 anos. Eu investi na educação de vocês em 3 anos. Eu estou pedindo algo difícil, gente. Eu quero saber o sonho que eu sonhei, que eu esqueci, e quero saber a interpretação. Ele está pedindo algo impossível para os caras. Os caras falam, rei, é impossível, não tem ninguém na terra que faz isso. Contar o sonho. Rei, só precisa pelo menos passar o sonho. Dá para o sonho. Vocês não sabem não? Os caras não. Então vou matar todo mundo. E aí sai um edito de morte para todo mundo. A Bíblia diz que Daniel é informado que vai morrer. Daniel fala, calma aí, me dá, rei, só para me dar um tempinho. O rei contrariado dá um tempo a Daniel e o que acontece? O que acontece? O impossível se torna real, porque Deus revela para Daniel o sonho, não só o sonho, a interpretação do sonho. Eu preciso correr, irmão, meu tempo já acabou. Daniel conta a revelação do sonho para Nabucodonosor. O que Nabucodonosor faz? Promove Daniel. Se ele era 10 vezes mais inteligente, agora quem ele é? Agora ele é o aferidor de medida na Babilônia. Agora ele ganha um prêmio Nobel na Babilônia agora. Prêmio Nobel, desenvolveu a cura, né, do coronavírus. Se Daniel já era 10 vezes mais inteligente, depois de contar o sonho, agora Daniel é um cara na Babilônia, e realmente é.
Daniel, agora ele é estabelecido em altas posições na Babilônia, ok? E ele elege os seus amigos que o ajudaram em oração também para terem um upgrade, ok? Na Babilônia, e assim acontece. Finalzinho de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que o Nabucodonosor, que recebeu uma informação de um sonho profético, ele interpreta esse sonho de forma natural. Porque agora ele estabelece uma grande estátua. E agora ele coloca um edito que todos na Babilônia deviam adorar essa grande estátua que ele estabelece. Ele muda completamente o sonho de Daniel. É um sonho profético, ele traz o sonho para o presente dele. Ok? Ele estabelece uma estátua, ele estabelece um edito. Qual é o edito? O edito é que todos os moradores da Babilônia, babilônicos, judeus e outras nações que estavam na Babilônia, ao ouvirem um som do saltério, da sambuca, é lindo quando a Bíblia diz isso, né? Vários instrumentos, né? Vamos lá, tem aqui o texto? Daniel capítulo 3. Misericórdia, Senhor, meu tempo acabou, Senhor, misericórdia. Deixa eu correr, gente. Daniel capítulo 3, verso 5, diz assim: quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, falei sambuca, não falei? Lindo isso, né? Da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem o quê? Levantado. Daniel conta para ele o sonho, ele interpreta de maneira totalmente diferente. Ele levanta uma estátua e agora ele quer que todos os moradores da Babilônia comecem a venerar essa estátua. Você acha que essa estátua é a imagem de quem? Do próprio Nabucodonosor. Alguns estudiosos chegam nessa linha de raciocínio, ok? Então, a Bíblia diz que ele estabelece esse edito para que todos se prostrassem diante dessa estátua. A Bíblia diz que nessa ocasião Daniel não está. Por que ele não está? Porque Daniel agora é um cara elevado na Babilônia. Daniel provavelmente está numa outra província representando o próprio Nabucodonosor. Quem entende isso diz amém. Tem horas que o governador não pode ir, mas ele manda um representante. Tem hora que o presidente não pode ir, mas na ausência do presidente vai um chefe de estado. Quem entende isso diz amém. Daniel não está presente aqui, porque agora ele é alguém honrado na Babilônia. Ele está representando a Babilônia numa outra província. Mas Ananias, Misael e Azarias estão. O que acontece? Acontece que com o edito vem agora a ordenação. Os músicos começam a tocar e a Bíblia diz que todos os moradores da Babilônia agora se prostram diante da estátua que o rei Nabucodonosor fez. Amém? Amém em partes. Amém mais ou menos. Porque todos os moradores da Babilônia se prostram para adorar a estátua, exceto Ananias, Misael e Azarias, que são crentes, que são influenciadores. A Bíblia diz que eles não se prostram e a Bíblia diz que os invejosos, que sempre tem invejosos, os traíras, que sempre tem traíras, o que eles fazem? Levam um problema para Nabucodonosor. Olha só, rei, o senhor deu essa ordem, não deu? Deu. Tem 3 homens aqui, e aí eles falam no verso 12 que a gente leu, né? Verso 12 para a gente fechar. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste, o quê? Adoram. Amém, gente? Então, Deus vai te dar unção? Vai te dar unção. Você vai se posicionar mediante a unção? Você vai se posicionar. Agora entenda e fique preparado para os desdobramentos desse posicionamento. Porque a unção, como a gente tem falado, unção traz problemas. Eles acusam, esses acusadores acusam Ananias, Misael e Azarias. Por essa acusação, Ananias, Misael e Azarias são levados para onde? Para a fornalha de fogo ardente. Amém ou não amém? Eles entram na fornalha e são mortos pela fornalha. Amém ou não amém? Não amém, mas não amém bem grande. Fechando Bíblia, a Bíblia diz que eles entram na fornalha vivos e saem da fornalha vivos. Irmão, os problemas que te sobrevierem, ou os problemas que acontecer
que virão vir sobre você por causa da unção da tua vida, esses problemas que vão vir, quem vai resolver esses problemas é o próprio Deus através de você, irmão. Porque Deus vai... Sabe o que eu vejo, irmão? Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus revestindo Ananias, Misael e Azarias de ouro. Porque o ouro suporta o fogo. A gente está estudando sobre o tabernáculo, né? Amém ou não amém, igreja? Estamos estudando sobre, na EPD, sobre o tabernáculo, né? A gente vê no tabernáculo dois ambientes, o átrio e a tenda. Ok? Ok. O átrio, a gente vê duas mobílias. O altar do holocausto e a bacia de bronze. O altar do holocausto é de madeira, coberto com bronze. A bacia de bronze é na essência bronze. E na tenda? A minha pergunta é, na tenda, tem alguma coisa de bronze na tenda? Me ajuda aí, igreja. Não tem nada de bronze na tenda. Isso tipifica a nossa vida com Deus. Se estamos no átrio, a nossa armadura é de bronze. O ouro, o fogo, vai até te corroer. Agora, se você está na tenda, e na tenda tem um lugar santo e tem um lugar santíssimo. Todos, o mobiliário da tenda, tanto do lugar santo quanto do lugar santíssimo, é revestido de ouro. Pergunta o teu irmão, vem cá, tua pele é de ouro ou é de bronze? Porque se for de ouro, ela vai aguentar a fornalha, irmão. Porque Ananias, Misael e Azarias suportaram a fornalha, porque a pele dele, a estrutura deles, era de quem estava na tenda. Era de quem tinha a estrutura revestida de ouro. Amém ou não amém? Então os problemas vão vir, vão vir. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Os acusadores vão chegar. Você vai se posicionar na Babilônia e os acusadores vão vir, eles vão trazer problemas. Só que esses problemas Deus vai resolver para você. Amém? Vamos ficar de pé.